Olá, gente. Eu tô aqui há um maior tempo tentando gravar esse vídeo e, sinceramente, não tá fácil. Eu não tô numa energia muito expansiva pra gravar e é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui. Tem processos, né, que realmente precisam ser vividos, precisam ser respeitados. Eu tenho várias ideias de vídeo pra gravar, mas eu não tô com a energia que eles merecem, né, para serem gravados. Então pensei, a única coisa que eu conseguiria gravar hoje é a partir de onde eu estou agora, no meu estado de vulnerabilidade. Então por isso eu decidi gravar esse vídeo. Talvez ele seja muito mais para mim, como um desabafo, do que propriamente uma lição de vida, embora possa ser extraído, né, uma lição de vida a partir desse vídeo. Então vamos lá, né? Eu tenho uma notícia para compartilhar, né, para aqueles que me acompanham aqui, para minha família que talvez assista esse vídeo, amigos. Eu inclusive resisti a gravar esse vídeo porque eu queria manter em segredo a decisão que eu tomei, mas é aquilo, né? Nada se esconde. Existem 3 coisas que não são possíveis de ser escondidas, né? O sol, a verdade e a lua. E lá no Hopi Hari, isso é muito real. É muito difícil você esconder algo, né? Então, eu decidi gravar esse vídeo com a minha família, né? Com a minha mãe e amigos. Eu iria contar aos poucos, mas estarei contando aqui para vocês também. Fato é que eu, essa semana, né, 3 dias atrás, pedi o meu aviso prévio lá no Hopi Hari. E eu acho que essa foi a decisão mais desafiadora que eu fiz na minha vida. Até porque eu demorei para decidir, para realmente tomar essa ação. Confesso que não foi assim tão inesperado quanto parece. Para muitos vai parecer que foi, mas não foi. Na verdade, isso foi um processo muito bem pensado, muito bem planejado. Já tem tempo, né? Já tem uns 2 meses, eu acho, que eu estou refletindo, que eu fiz todos os cálculos possíveis com relação a isso, né? Analisei todas as possibilidades e tomei a decisão, finalmente, né? Agora eu tô falando como se fosse leve, né? Mas não foi. Não foi e não tá sendo ainda, né? E não vai ser. Esses 30 dias aí com certeza vão ser extremamente desafiadores. Mas eu tô tentando trabalhar um pouco da leveza em mim, porque eu acho que eu já chorei o suficiente, né? Alguns vídeos atrás eu contei sobre minha vontade de voltar para o setor de atrações. E antes de gravar esse vídeo, eu vivi um processo de luto, né? Já tem 1 mês que eu chorei muito, assim, né? Por ter saído de atrações e tudo mais. E por mais que pareça também que essa energia é uma energia de arrependimento por ter ido e feito o processo seletivo do SAV, não é. Não existe arrependimento em mim. Não existe arrependimento a partir do momento que você entende que você cria a sua realidade, que você é responsável por tudo aquilo que se manifesta na sua vida. Então não tem arrependimento, entende? Arrependimento é para pessoas que talvez estejam inconscientes de que a vida, ela é um reflexo do seu ser e que nós criamos o tempo inteiro a nossa realidade. Então, SAV foi um processo totalmente cocriado, gente. Eu me imaginei no SAV, eu pensei estar no SAV, eu visualizei estar no SAV muito tempo antes de sair o processo seletivo em si. Tanto que quando eu fiz o processo, eu tinha um senso de certeza muito grande, entende? De que eu iria passar. Eu confiava plenamente, porque na minha cabeça eu já tinha lido a energia toda do futuro, eu já tinha cocriado ela na minha cabeça, entende? Então ali eu só estava vivendo no agora, né, no momento presente, no mundo físico, o que já havia acontecido dentro, né? E é isso. O inesperado leva um longo período de preparação. O que essa frase significa é isso, que todas as coisas são criadas antes dentro de você. É tudo incubado, nutrido, germinado no seu ser, no invisível, para então se tornar visível. E quando eu fui para o SAV, ali eu já vivi uma ruptura, ali eu já me despedi de atrações, ali eu já me despedi do Hopi Hari, porque eu tinha plena consciência, eu não
Por isso não há arrependimento. Eu tinha plena consciência de que eu não permaneceria no SAV. Eu já fiz isso de caso pensado. Talvez isso para alguns seja chocante, né, para alguns amigos do trabalho e tudo mais. Eu não falei para ninguém especificamente, mas caso alguém esteja assistindo nesse momento, saiba que eu fiz tudo de caso pensado. Mas não é assim, caso pensado, tipo, ai não, vou ficar no SAV, não. É tudo muito assim. Cara, só quem cria a realidade, só quem vive o processo de autoconhecimento vai saber do que eu tô falando. Como é você sentir, você ter uma intuição e realmente aquilo acontecer. Mesmo que você não programa exatamente que seja exatamente daquela maneira como você está visualizando, como você está intuindo, mas acontece. Então, quando eu fui para o SAV, eu estabeleci para mim 3 meses no mínimo, porque 3 meses é o tempo que você passa de experiência numa empresa, né? Então eu defini ali, quando eu fui para o SAV, eu falei, não, pelo menos 3 meses eu vou ficar. Esse é o mínimo, né? E aí, depois de 3 meses, aí eu vou avaliar, aí eu vou entender. É isso que eu quero mesmo ou não? E, na verdade, eu já tinha definido, eu vou ficar no mínimo 3 meses e no máximo 6 meses. Inclusive, eu tinha menos de um mês ainda no setor do SAV, quando eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa falou alguma coisa sobre, eu pretendo ficar pelo menos tantos anos, né, fazendo isso, ou, enfim, eu não sei qual era o assunto, agora eu não lembro. Mas era algo sobre isso, ficar tanto tempo. E eu falei, nossa, quanto tempo, né? Eu penso em no máximo 6 meses. Ali eu já deixei a brava, entendeu? Ali eu já lancei, ali eu já tinha definido, ali eu já sabia que não passaria de 6 meses. E olha só que loucura. Eu, antes de pedir o aviso prévio, calculei todas as possibilidades, pensei em tudo, pensei em pedir antes, né, para sincronizar com as férias, mas aí na minha cabeça ficava assim, não, mas aí vai dar 5 meses, não vai dar 6 meses. Então eu fiquei com isso na minha cabeça, eu tinha 6 meses na minha cabeça, gente. Só que eu pensei, se eu pedir depois, vai passar de 6 meses. Só que teoricamente um desses meses eu estarei de férias, porque eu ia tirar férias agora em junho. Então, vai completar 7 meses, porém 6 meses trabalhados, né? Visto que eu vou voltar das férias e cumprir o aviso prévio depois. E se eu cumprir antes, eu vou cumprir um pedacinho antes das férias e cumprir um pedacinho depois, e também vai ficar uma coisa esquisita e tudo mais. Por fim, gente, semana passada, assim, depois de tantos processos, né? Não foi semana passada que eu decidi, tá? É um processo que veio já há uns meses, mas semana passada eu realmente defini isso, eu realmente entendi que é isso, né? É isso, né? O SAV é um lugar que eu gosto muito, sim. Ele me ensinou muito. Eu não tenho nenhum problema com a equipe, não tenho problema com ninguém lá. Mas ele não me gera a mesma sensação, a mesma motivação que atrações me gerava. E o YouTube, nesse momento, ele tá me gerando essa sensação, né? Nesse momento não tanto, porque nesse momento eu tô num processo de luto, né? Então eu tô um pouco desmotivado, mas eu tava assim tudo que eu queria era chegar à minha folga para poder criar, para poder ter novas ideias, para eu poder, sabe? Eu tava nessa energia. E aí eu pensei, cara, não faz mais sentido, né? Eu tô me prendendo. E aí o Hopi Hari começou a ganhar peso. E aí para mim é um grande sinal de alerta. Quando você tá num lugar e você começa a sentir, e olha que é o Hopi Hari, né? Que é uma coisa que eu amo muito. Então eu comecei a ficar tipo assim, desanimado. Comecei a sentir essa energia do desânimo, coisa que eu não sentia, coisa que eu sempre acordava com muita vontade de trabalhar lá. Comecei a ver que o tempo que eu passo fora de casa é muito grande. Eu já sabia disso conscientemente, só que antes era um tempo de qualidade. Em atrações era um tempo de qualidade, porque eu amava viver aquilo, entendeu? Então não podia ficar o dia inteiro, que seria perfeito pra mim. Se eu pudesse, eu dormia no Hopi Hari e vivia só lá, entendeu? Enfim. Então, essa energia começou a mudar. E aí eu pensei, cara, não vai dar. Eu acho que não vai dar, não vai rolar. Como é que eu vou sair de férias? Porque eu pensei, não, beleza, eu vou sair de férias, eu vou viver um pouquinho como é não estar no Hopi Hari, como é ter mais tempo livre, mas a minha mente ainda vai estar com aquela pendência, tipo, não, ainda vou ter que voltar e cumprir o aviso. E aí, quando eu voltar, eu vou me reconectar com toda a atmosfera, porque querendo ou não, gente, eu ainda amo muito o Hopi Hari, eu não tô saindo com ódio nem nada disso. Eu amo aquele lugar, eu amo a música, a energia, o ambiente, é um parque, né, também. É uma coisa que me contagia muito, então assim, é muito desafiador. É como se eu estivesse terminando um relacionamento, sabe?
pessoas que moram juntas, que namoram e moram juntas, ou casadas, né? E aí elas vivem um processo de se separar. E aí, uma continua morando ainda na casa, sabe? Tipo, até uma conseguir achar outro lugar pra morar, elas continuam juntas, morando juntas, porém separadas. E aí fica com aquele contato emocional, afetivo, que naquele momento você não tem que ter mais, que naquele momento você tem que deixar ir, que você tem que curar e aprender a ser sozinho novamente, né? Então a sensação é essa, né? Enquanto eu estou no Hopi Hari, enquanto eu tenho contato com aquele universo, o vínculo é lembrado, né? O meu coração sente um pouco mais de dor, eu sinto aquele apego, aquela codependência. Eu percebi também que eu tinha uma codependência, né? Que eu criei uma codependência ali do Hopi Hari, emocional mesmo, sabe? Muito, muito afetiva mesmo. E aí, né, eu pensei, cara, eu vou fazer a loucura. Vou pedir aviso prévio e eu vou falar assim, eu vou pagar a rescisão dos outros dias que vão faltar depois das férias, mas eu vou tirar então o aviso prévio até o dia que estava programado minhas férias, que seria no dia 11 de junho, e vai ser isso. Não dá mais. Bora pra frente. Vamos com isso logo, entendeu? Bora, porque a minha energia é muito acelerada, gente. Eu já vejo tudo acontecer, eu já quero me mover naquela direção. E ficar bifurcando, né, a energia é muito doido. Né? Você trabalha com duas linhas de tempo simultâneas. Uma eu tiro férias e volto e faço um aviso prévio. A outra eu já saio e já faço outra coisa aqui. Você lidar com todas essas energias, todas essas linhas de tempo, é babado, entendeu? Porque você está dividindo sua energia, e isso é muito difícil, isso é muito desafiador. Então a melhor coisa que você pode fazer é unificar, né? E se você já sabe para onde você está indo, né? Tome a decisão para chegar nesse lugar. Então foi isso que eu fiz, né? Só que conversando lá, né? Teve ali uns percalços no meio do caminho e eu acabei conseguindo conversar lá no RH e cancelei minhas férias, né? Então elas estavam marcadas, eu pedi o cancelamento e aí eu, ao invés de cumprir o aviso prévio só um pedacinho antes das férias, eu vou cumprir ele os 30 dias completos, não vou tirar as férias. E na minha rescisão, daí eu recebo minhas férias, né? E recebo todos os valores lá que eu tenho que receber e não pago nenhuma porcentagem ali de multa rescisória, né? E é isso, né, meu povo? É isso. Eu estou abaladíssimo. Não vou falar que eu estou bem, assim. É um misto de emoções. Horas eu tô bem, horas eu tô tipo assim, não, é isso mesmo. Horas eu tô tipo, ai. E aí as pessoas me perguntam, ai, você tem certeza disso? Eu tenho certeza. Só que ao mesmo tempo, eu tenho a minha incerteza. Aliás, não é nenhuma incerteza. Ao mesmo tempo, eu estou vivendo um luto, gente. Então não tem como eu estar com a energia tipo assim, pá, super, não, é isso mesmo, agora. Porque agora eu estou sentindo, eu estou no processo do sentir. E não tem como ignorar o sentir. Ignorar o sentir não é bom. Eu tenho que viver ele intensamente agora. Porque daí sim, quando eu encerrar o ciclo lá, eu vou estar pronto para poder fazer tudo que eu tenho que fazer, vender as coisas aqui da minha casa e aí me mover na direção de onde eu estou indo. E aí definir também para onde eu quero ir, porque eu ainda não sei exatamente para onde eu vou, mas eu tenho já algum plano, né? Obviamente. E claro que minha cabeça também pensa várias outras ideias e tudo. Eu pensei até, tipo, não, de repente eu vou lá para Santa Catarina e tento trabalhar no Beto Carreiro. Tento não, né? Vou lá visitar meus amigos e como quem não quer nada, manda um currículo, quem sabe, né? Caiu na rede é peixe, não é verdade? Enfim, mas eu acho que isso, eu não sei se essa ideia é uma ideia muito sensata, porque sinceramente o que eu quero mesmo é seguir adiante, né? É realmente fazer o YouTube. E o YouTube, nesse momento eu tô um pouco fragilizado, então tá sendo difícil assim eu pensar. Eu tenho as ideias vêm na minha cabeça, mas sabe quando você não tá muito na energia do criar? E tá tudo bem, né? Eu acho que eu preciso viver um pouco desse momento, até minha energia se organizar novamente, e aí eu volto a criar com mais empolgação, com mais energia criativa disponível mesmo, né? Nesse momento eu tô no momento mais de descanso, eu acho, emocional, porque foi bem desgastante, assim, tudo que eu precisei processar, tudo que eu precisei olhar. E o YouTube ainda representa muitos desafios para mim, né? Não o YouTube em si, mas essa coisa de criar conteúdo pensando
em ajudar as pessoas, em estar a serviço, né? Isso é algo que eu ainda estou em processo de aprendizado, né? Então é algo que eu vou continuar aprendendo ao longo do caminho, que a minha mente já está aceitando hoje muito mais, né? Muito mais do que antes. Mas ainda existem pequenas coisinhas que eu tenho que olhar, pequenas crenças ali que eu acho que estão ainda bloqueando meu processo, bloqueando minha criatividade, bloqueando até mesmo me sentir realmente nesse lugar, né? Não só de criador de conteúdo, mas também de alguém que pode sim servir e contribuir com o mundo a partir do que eu sei, né? E o que eu sei é autoconhecimento, o que eu sei é criar a realidade, o que eu sei é viver a vida de uma forma mágica, de uma forma simbólica, né? E eu tenho alguma coisa, não sei o que é, desde criança eu tenho isso, que é, eu tenho uma capacidade assim de meio que ver o futuro, né? Eu sei lá, eu sinto, eu percebo as coisas antes delas acontecerem, né? Você vê essa coisa toda do Chaves, 6 meses, 3 a 6 meses, tudo isso. E é muito louco, porque não tinha uma lacuna entre os 3 meses e os 6 meses. Os 3 meses eram concretos, mas de 3 a 6 eu só sabia que iria até os 6. O que ia acontecer no meio desse caminho eu vivi, né, agora. Mas era uma lacuna, não tinha uma forma. E eu sinto algumas energias também já pro futuro. Julho, pra mim, julho, eu não sei o que tem em julho, tá? Não sei o que vai acontecer em julho, mas julho eu vejo algo muito brilhante acontecendo. Eu vejo uma energia muito solar, né? Tudo bem, é o meu aniversário também em julho, né? Talvez seja simbólico, inclusive, né? Eu estou passando, teoricamente, né, de acordo com o zodíaco, pelo meu inferno astral nesse momento. Então, quem sabe, né, não seja realmente isso. É uma boa energia para finalizar um ciclo, né? Afinal, estou finalizando os meus 28 anos e estarei indo para os meus 29 anos, né? Viver uma nova vida. E é isso, meu povo. Não sei se esse vídeo teve pé, teve cabeça. O que eu digo para vocês também, né, para quem chegou até aqui, é que eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi no Hopi Hari. Eu acho que eu ainda vou fazer um vídeo especialmente para isso, né? Eu pensei em gravar um vlog de todo esse processo, né, como eu fiz. Um dos primeiros vídeos aqui é o meu processo me tornando um Hopi de Hopi Hari. Me tornando um Hopi, cara. Ai, Deus, que coisa. Olha, é um desafio, tá? Babado demais. Mas é isso, né? Bola pra frente, bora que bora. E se você ficou até aqui, deixa um curtir. Realmente esse vídeo não é para ensinar nada a alguém, é apenas para compartilhar um pouco desse meu processo, dessa minha vulnerabilidade. E conforme eu vou sentindo, eu vou compartilhando e vou falando para vocês como que é essa missão de cumprir um aviso prévio. Até mais, gente. Até o próximo vídeo.